Bom, então vamos começar. Vocês estão vendo aí o material? Sim, eu Sim, estou vendo sim. normalmente. Tá. Então, essa matéria aqui, algumas coisas vocês já viram. Está previsto para a gente falar, então não custa nada, né? São praticamente dois tópicos. Esse próximo aqui é a continuação da matéria anterior, que a gente fala sobre o estoque, né? E aqui é uma técnicazinha que os grandes aplicam muito, né? Que é a determinação de uma forma de você mensurar qual que seria o estoque mínimo que a empresa ou indústria, o que seja, deveria ter. Isso é muito comum em grandes empresas que trabalham com grandes estoques, né? Para poder evitar, não só indústria, como comércio também, né? Para evitar aquele famoso tem, mas acabou, sabe? Você chega, tipo, numa farmácia e eu quero remédio tal, tal, aí o cara vai lá, olha, enrola e tal. As grandes farmácias, até as pequenas também, dão um jeito, né? Ah, tinha, mas acabou, mas aí você deixa o seu endereço aqui, que a gente leva lá na sua casa, ou o que for, né? Nesses casos, às vezes até as pequenas, por exemplo, chega aí numa outra farmácia, comprar e levar para você a preço de custo, só para poder não perder o cliente. Isso aí são aquelas farmácias assim de bairro, um pouquinho mais estruturadas e conscientes da necessidade de ter que atender, né, o entendimento, né, que tem que atender o cliente, porque senão perde. Os grandes, Araújo, né, você nota nitidamente que eles têm lá o sistema deles de reposição, né, vão acompanhando o estoque, aquela coisa toda. Então, na retaguarda, eles têm uma forma de calcular os seus estoques mínimos. Aqui é apenas uma sugestão, tá, gente? Que é esse o famoso LEC, né? Que é o lote econômico. Então, o que é isso? Resumindo o que eu falei, né? É uma forma, um modelo, ele não é fechado, né? Não bom, isso aqui é a solução, né? Do mundo, né? É apenas uma proposta para aqueles que não têm nada ter pelo menos alguma coisa, alguma ferramenta para determinar. É aquele famoso, né? Ruim com ele, pior sem ele. Aí, o que é o lote econômico de compra, né? Quanto que eu tenho que comprar para poder garantir o mínimo dos meus estoques? Então, uma das ferramentas mais comumente usadas para determinar a quantidade boa de pedido para um item de estoque é esse leque. Ele leva em consideração vários custos operacionais e financeiros, assim como determina a quantidade de pedidos que minimizam o custo total de estoque. Então, você tem os custos básicos, né? Então, além daquele custo da mercadoria que você comprou, você vai estocar, você tem os custos associados ao estoque, que pode ser divididos em três grandes grupos. Então, custo do pedido, custo de manutenção daquele estoque e o somatório dos dois, que é o custo total. Cada um item tem certos componentes. Então, por exemplo, o custo de pedido inclui aqueles custos do escritório, de fazer e receber pedidos, né? Por exemplo, tem o pessoal de bebida, né? Tem aquela turma lá que fica por conta, né, de fazer os pedidos, quanto que é que está faltando de refrigerante, né? Fica ali fazendo a contagem, às vezes até na prateleira, para saber como é que está os estoques. Isso aí é para aquelas empresas que não têm um sistema automatizado, porque aquelas que têm, isso aí já sai nos relatórios. Então, estão todos esses custos aí envolvidos para poder solicitar o pedido. Então, custo de escrever uma ordem de compra, de processamento dos documentos resultantes, né? Assim como de receber o pedido e checá-lo contra a fatura, né? Desde da solicitação até o recebimento. Tem uma pessoa lá para poder dar o aceite, etc. Você tem o salário daquela pessoa. Você tem o custo de pedido, são normalmente estabelecidos em unidades monetárias. Custo de manutenção.
Custos de manutenção são os custos variáveis, aí vocês lembram quando vocês estudaram custos, custo fixo, custo variável, então custos variáveis por unidade de se manter um item de estoque por um período específico. Então, o custo de manutenção inclui custo de armazenagem, o seguro, a deterioração de tornar-se obsoleto, assim como o mais importante, o custo de oportunidade de mobilizar os recursos em estoque. Então, um exemplo aí claro aí, né, que o armazenamento daqueles testes do COVID, né, então ele tem um custo vocês estão escutando aí no noticiário, né, está perdendo a validade, então ele está se tornando obsoleto. Aqui, esquisito, triste exemplo que eu estou dando, né, mas enfim, é o que tem. O custo total é definido como a soma de custos pedidos de manutenção, a soma dos custos de pedido e de manutenção. Então, o custo total é importante no modelo do LEC. Antes de ir diretamente à fórmula, que ela é muito simples, por exemplo, então, o custo de manutenção, vamos um caso concreto, né? A gente tem um exemplo aqui que veio à cabeça, um aluno nosso aí do TPG, o serviço dele é o seguinte, ele trabalha dentro, o serviço dele e de outros, né? Eles trabalham dentro de um freezer, olha o serviço do cara, que é o quê? De um lado do freezer, ele recebe remédios que tem que ficar armazenados em alta temperatura, é ótimo, né? Forno, em baixa temperatura, né? E do outro lado do setor, tem os funcionários que atendem a solicitações do hospital, né? No tocante àqueles remédios que tem que ter esse cuidado, né? Essa manutenção aí. Então, eles trabalham igual astronauta, né? Com roupa lá toda para poder não sentir frio, né? E até também para ter o cuidado no manejo com os remédios, que tem que ter esse tipo de tratamento especial. Então, o salário desse trabalhador, né? O uniforme, né? A energia gasta para manter esses freezers, né? Em baixa temperatura, a depreciação desses equipamentos, né? Então, tudo isso aí leva-se em conta no custo de manutenção. Vê um exemplo, né? Outro exemplo, você tem aí depósitos enormes de mercadorias, então você tem um custo da manutenção desse depósito. Outro dia estava vendo aí uma reportagem, né, para esse segmento do Amazon, né, que é a entrega de mercadorias, né, compra, entrega, tudo virtual, etc. Então, está obrigando a existência de grandes depósitos em regiões específicas para especificamente atender essa especificidade dessas empresas de entrega, de compra, entrega de produtos via encomenda, né? Então, eles ficam com aqueles depósitos de alguns materiais, de alguns produtos que são solicitados com uma maior demanda, ou seja, para facilitar a entrega, né? E aí vem também esses custos de manutenção, empilhadeira, né? Depreciação das estantes, né? Dependendo do produto, e aí vai. Pessoal que maneja, salários. Então, é isso. Então, o objetivo do modelo LEC é achar a quantidade de pedidos que minimize o custo total de estoque da empresa. Então, o Gitman lá, não tinha nada para fazer, aí ele inventou isso aí. LEC. Então, a formulazinha tá aí, né? Raiz quadrada da equação, né? 2 vezes S vezes O sobre C. Então, tá a legenda do lado.
O que é S? S é a demanda em unidade por período. Né? O, o custo do pedido, a cada pedido, se fazer o pedido, né? E o C é o custo do armazenamento por unidade, por exemplo, em cada período. Suponhamos que a Lava Lento fabrica um equipamento de segurança. Ela usa 1.600 unidades de um item anualmente. Então, você tem essa demanda aí. Seu custo de pedido é R$50 cada um. E seu custo de manutenção é de R$1 por unidade ao ano. Você substituindo na equação, cuidado, viu, gente? Muita gente erra isso aí. Né? Então, é a regrinha básica da matemática. Né? Você resolve primeiro o que está dentro da raiz quadrada, para depois extrair a raiz quadrada. Né? Então, primeiro você faz a operação aí da fração, né? 2 vezes S, vezes O, e aí você vai e... Desculpa aí, gente. Então, se a empresa faz pedido em quantidade de 400 unidades, ela vai minimizar o custo total de estoque. Né? Então, lembrando aí, demanda de unidade por período, qual que é a média que você tem, né, durante o ano, você tem que saber disso, porque senão, o mínimo que você tem que saber, né, do seu negócio, porque se não souber nem isso aí, tá danado, quanto é que você movimenta seu estoque dentro de um determinado período, que nós colocamos anualmente. O custo do pedido, ou seja, R$50 aí, é aquele valor que vai preencher um pedido, né, fazer o levantamento lá de quantas unidades, a pesquisa, né, às vezes você vê muitas vezes um funcionário andando prateleira por prateleira, uma planilha, né, fazendo ali uma contagem ali. É bem rudimentar, porque deveria estar no sistema, mas isso aí, cada empresa com a sua realidade, né? Falar de grandes empresas de porte médio para cima é muito fácil, só que a gente tem, a realidade nossa é outra. Né? Então, muitas das pessoas não têm sequer um computador no seu negócio, não faz tudo na mão. E o custo de manutenção, aqui no caso é 1, mas como chega nesse 1, né? Então, manutenção é o salário do trabalhador, né? Se a energia precisa de ter luz constante lá no depósito, então todos esses valores são rateados, né, por unidade. E aí, nesse caso aqui, R$1. Tudo na escala ano aqui, né? A escala você determina. Então, ele é muito simples. Certamente o modelo LEC fornece aos que tomam decisões melhores subsídios para uma decisão do que observações subjetivas. Né? Então, entre você fazer um cálculo mais com um poder científico, é melhor do que você fazer chutes. Que aqui fala bonitinho, né? Observações subjetivas. Ah, deve, compra isso aqui, ó. Você tá no sacolão lá. Ah, olha aí, o chuchu, né? Põe aí uma grade de chuchu. Aí olha lá, tomate, 3 grades de tomate aí. E aí vai no olhômetro. Como fazer o ressuprimento? Uma vez que a empresa tenha calculado seu lote econômico, o leque, ela deve determinar quando fazer pedidos. Qual que é o ponto? Quando é que eu tenho que fazer esse ressuprimento? Que a gente chama de PR, né? Prazo de entrega. O que seria o ponto de ressuprimento? Prazo de entrega em dias vezes a demanda diária. Quanto tempo que leva para entregar e qual que é a necessidade sua em unidades diárias. Um exemplo. Uma empresa necessita de 10 dias para fazer e receber um pedido. Um exemplo aqui. Quem trabalha com comércio e Coca-Cola, por exemplo,
você faz o pedido e eles te pedem no mínimo 48 horas para entregar. Então, seria um exemplo. Uma empresa seria o prazo entre que o prazo que você já sabe que vai demandar entre o pedido e o recebimento daquela mercadoria ali no seu negócio. Uma empresa necessita, ou no caso de combustível, a empresa precisa de pelo menos 72 horas, né? Posto de gasolina. Então, você tem que fazer o pedido com menos, sendo que o prazo médio em torno de 72 horas para o caminhão chegar lá no posto e abastecer seu posto. Você tem que trabalhar aí pelo menos com 2 dias aí. Por isso que você já deve ter notado, deu greve na área de distribuição de combustível, em 2 dias, 3 dias no máximo já tem o efeito. Né? Os postos só tem, na média que eu falo 99%, né? Porque os postos eles têm uma capacidade máxima, né, de estocar combustível, né? Porque aquela área ali é a área que circunda o posto. Então, mais ou menos gira em torno de 72 horas no máximo. E, portanto, quando o nível de estoque da empresa chega assim, no exemplo aqui, né? Então, ela necessita de 10 dias para fazer e receber o pedido. Ela usa como ela usa 5 unidades do estoque, né? O ponto de ressuprimento seria 50 unidades, faria aquela conta lá, 10 dias para receber a mercadoria. Você tem uma demanda de 5 unidades de estoque por dia. Então, 10 vezes 5, 50. Portanto, quando o nível de estoque da empresa chegar a 50 unidades, um período deverá ser feito automaticamente, igual ao valor que você calculou lá no leque. Então, se as estimativas de prazo de entrega e uso diário estiverem corretas, o pedido será recebido exatamente quando o nível de estoque estiver a zero. Então, a ideia ficou zerado, imediatamente chega a mercadoria. Repor. Sabendo disso, você não vai esperar chegar a zero, né? Então, isso aqui é uma sugestão, né? Tendo em vista a dificuldade de se prever precisamente os prazos de entrega e a demanda diária, porque, em média, né, 10 dias, mas aí pode acontecer um imprevisto, né? Você tem que trabalhar com a margem de segurança. Muitas empresas mantêm estoques de segurança, não vai ficar esperando zerar para poder contar com essa mecânica, né? A cada 10 dias, eu faço a solicitação, né, do que está previsto no leque de compra. É uma sugestão. Outra questão aqui a ser discutida, orçamento de dinheiro. Né? Pragmatismo aí é o processo de avaliar e selecionar investimentos a longo prazo, consistentes, com a meta da empresa de maximizar a riqueza do proprietário. Então, é aquela máxima, né? Eu já falei isso para vocês, não sei se vocês lembram, o objetivo macro, né? O maior objetivo da empresa, uma empresa que trabalha objetivando lucro. Se eu perguntar para vocês qual é a empresa, vocês vão falar exatamente isso. Obter lucro, né? Aí tem aquele exemplo, né? Tem R$1 bilhão e a empresa vai e faz o investimento, e um ano ela tem R$12 mil de lucro, ou seja, R$1.000 por mês. Essa empresa teve lucro? Aí muitos vão responder que sim, muitos vão falar que não. Todos os dois estão certos. Aqueles que falam que teve lucro, estão certos, porque a pergunta foi objetiva. Teve lucro? Sim, 12 mil ao ano. Tirando toda da receita, todos os custos e todas as despesas, impostos, teve R$1.000 de lucro. Beleza. Só que quem disse que teve não, está pensando o seguinte, olha, você fez um investimento de R$1 bilhão para ter R$12 mil de lucro? Péssimo negócio, né? Então, a sua decisão vai ser ou extinguir esse negócio ou entrar no desespero, né? Porque quem é que tem R$1 bilhão e investe num comércio para ter 12 mil ao ano? Né? Então, é nesse sentido que é essa discussão aqui.
Aí que você vai, então, no sentido de maximizar a riqueza do proprietário. Então, quando ele contrata um trabalhador e dá aumento para ele, né, ele faz, é multifuncional, é porque ele é amiguinho do trabalhador, não, que esse trabalhador está maximizando, está ajudando a maximizar a riqueza dos donos. As empresas fazem uma variedade de investimento a longo prazo, mas o mais comum para uma fábrica, por exemplo, são os ativos imobilizados, que incluem imóvel, terreno, máquina, né? Esses ativos, muitas vezes chamados de ativos produtivos, geralmente fornecem a base para o poder de produção e valor da empresa. E aí é aquela coisa, né? Cada um chama ativo produtivo, ou então ativos estruturais, né? São investimentos a longo prazo. Quando você, uma usina, por exemplo, de álcool, né? Uma fábrica de tecelagem tem investimentos altíssimos, né? No maquinário, né? Um adendo aqui, você sabe que o que salvou o nosso setor de tecelagem, né? Fabril, mas foram esses empréstimos aí do BDMG, né? No caso aqui do Estado, e esses programas federais, Finame, etc. Porque se não é isso, a nossa indústria seria toda sucumbida à concorrência dos chineses, né? Porque os chineses eles são fortíssimos nesse setor de indústria têxtil. Então, aí o que os nossos empresários fizeram? Através dessas linhas de financiamento, renovaram o seu parque, né, na década de 80, aí, renovaram seus parques industriais, porque viram que a China ia dominar fortemente esse segmento. Por isso que a gente nessa área não quebrou. Só uma adendo aqui nesse tópico. Consequentemente, então, esses ativos muitas vezes chamados de ativo produtivo ou estrutural, né? Consequentemente, a empresa necessita de procedimentos para analisar e selecionar apropriadamente seus investimentos a longo prazo. Ela deve ser capaz de mensurar os fluxos de caixa relevantes, né? E aplicar técnicas de decisão apropriada. Então, o que é esse fluxo de caixa? O que essas máquinas conseguem gerar de dinheiro? Entrada e saída. A entrada, ela está fabricando produto, esse produto vai ser vendido, vai gerar receita. Beleza. Saída. Essa máquina também vai ter seus custos, custo de manutenção, custo, né, custo operacional, etc. Subtrai. Com o passar do tempo, os ativos fixos, vide máquinas, equipamentos, né, podem se tornar obsoletos ou exigir uma manutenção. Nesse ponto, também podem ser necessárias decisões financeiras. Será que é a hora de comprar uma nova máquina, substituir, fazer um upgrade? O que pode ser feito? Então, tudo isso você vai fazer um orçamento, né, de dinheiro. O que eu vou fazer com o meu dinheiro, nesse caso aqui, a longo prazo? Justificativas para desembolso de capital. Um desembolso de capital, ou seja, o significado da palavra desembolso é o ato de pagar alguma coisa, né? Ou dispêndio de capital, é um pagamento de recursos ou compra de recursos por parte da empresa. Se espera que vai produzir benefícios através de um período maior do que um ano, por isso que é longo prazo. Então, um desembolso, uma compra operacional, ou seja, se é operacional é que está ligado à área produtiva da empresa, vem muito a calhar com indústria, por exemplo, pode ser comércio também. Um desembolso operacional, no caso de comércio, compra de estoque para revenda, no caso de uma indústria, né? Compra de máquinas, tudo aquilo ali que está envolvido na sistemática de produtivo, é um desembolso que resulta em benefícios recebidos dentro de um ano. Desembolsos de ativos imobilizados são desembolsos de capital, mas nem todos os desembolsos de capital são classificados como ativos imobilizados, né? Então, você pode comprar um quadro, por exemplo, para enfeitar lá a empresa, vai ficar lá no seu ativo imobilizado, por exemplo, né? Mas não vai gerar dinheiro. Você não pega o quadro e fabrica alguma coisa aí, quadro, né? Vira alguma coisa aí, não vai. Ele vai ser um ativo investimento. Vai ficar lá dentro do ativo não circulante, mas não
na categoria como ativo imobilizado, porque ele não é produtivo. Ele não vai transformar aquele ativo não vai transformar materiais, insumos em produtos para revenda, por exemplo. Um desembolso com propaganda, que produz benefícios por um longo período, também é um desembolso de capital. Vamos fazer propaganda, né? Do produto, da marca, etc. Também é outro exemplo que não é um ativo imobilizado. Então, desembolsos de capital são feitos por várias razões. Então, você gasta dinheiro por vários motivos. Um deles é que nós acabamos de falar, propaganda. Outro, investir em compra de ações de outra empresa, né? Outro, comprar, igual eu falei, um quadro, né? Ele tem um valor, mas ele não vai ser um ativo imobilizado. Então, as motivações, gente, para gastar o dinheiro, né? São para expandir, substituir ou modernizar imobilizados. Então, isso aí são as características principais dos dispêndios de capital. É nesse sentido que a gente está falando aqui. Esses gastos específicos ligados ao ativo imobilizado. Ou para obter algum outro benefício menos tangível. Através de um longo período. Então, nós temos aqui termos básicos, né? As terminologias básicas. Primeiramente, vamos discutir alguns conceitos. Técnicas e práticas relacionadas à motivação. Qual que te leva a comprar, a despender? Está dentro lá do seu orçamento. A expansão, expandir o nível de operações. Substituição, substituir materiais ou ativos obsoletos. Modernização, substituir pode envolver reconstrução, pode ter que fazer uma reforma, né? Uma recaixotagem lá dos ativos existentes, um upgrade e outros propósitos, né? Alguns dispêndios não resultam na aquisição ou transformação de ativos imobiliários tangíveis. Em vez disso, eles envolvem um comprometimento de capital a longo prazo e recursos por parte da empresa, na expectativa de um futuro resultado. Então, você tem uma indústria uma usina de produção de álcool, aí você compra lá um terreno, mas deixa ele lá quietinho para futuras expansões. Pode ser, você pode mudar o caminho, né? Você está mexendo com álcool, e depois você pode virar para, não, agora eu quero montar uma planta aqui de produção de açúcar. Mas aí são outros propósitos, né? Futuro aí. Então, nós temos etapa do processo de orçamento. Como montar esse orçamento de capital, né? Então, consiste de 5 etapas. Primeiro é a ideia, né? Qualquer ideia, tudo surge de uma necessidade, né, gente? Ou de uma observação, alguém. Então, tem muitas empresas que até incentivam os funcionários a apresentarem projetos, ideias inovadoras. Isso é muito comum em indústrias que precisam de inovação o tempo todo, né? Então, por que não convidar o maior número de colaboradores para pensar em novas ideias, né? Então, muitas das vezes, as soluções de alguns gargalos na indústria, quem dá a solução são os próprios funcionários. Não sei se alguns de vocês aí, por meus alunos, viram, eu pedi para fazer um trabalho e até ver um filme da Meta. Alguém de vocês viram isso aí? Lembram disso? Foram meus alunos? Essa eu não lembro não, professor. Então, a Meta, então é quem fez cursos comigo. A Meta é um filme, né? Porque aí eu sugiro que vocês vejam, é um filme de 40 minutos. O pessoal muito de administração da produção, pessoal de engenharia da produção, esse livro aí é de cabeceira, né? Então, ele aborda a questão de gargalos, né? Então, toda empresa, toda indústria, ela tem os seus pontos que estrangulam todo o processo. Aí tem a técnica lá, né, que chama teoria das restrições,
Depois, quem quiser ter curiosidade, dá uma lida lá. Esse livro chama A Meta, de Johan Netanyahu. E tem um filmezinho aí no YouTube, 40 minutos. Só clicar lá, A Meta, e tem. Ele é muito antigo, um filme antigão. Mas, enfim. Então, primeira coisa é geração da proposta. Então, como vou gastar o dinheiro, são feitos em todos os níveis dentro da empresa. Estimular um fluxo de ideias, né? Acabei de falar, faz lá uma temporada lá interna, né? Gente, ó, de tal a tal data, poste aqui sua ideia inovadora. Pode ser no nível que você trabalha, pode ser em outro nível, e aí vai. E aí, evidentemente, os gerentes, né? Dependendo da empresa, tem um corpo que fica por conta disso, né? Nas indústrias automobilísticas a gente tem muito disso, o corpo já destinado a fazer as inovações, então tem o pessoal do design, né? O pessoal que só fica ali criando, né? Novos desenhos de veículos, né? Então seria nesse sentido aí, essa fase aí. Depois de ter essa ideia inovadora, vamos discutir essa ideia, aí já vai para um outro nível. Quem está inventando a ideia foi aprovado, e vamos discutir aí com quem realmente tem o poder de decisão. Então, essas propostas são formalmente analisadas para avaliar a sua adequação, né? O objetivo para que essa ideia é muito boa, mas não atende agora a necessidade da empresa. Então, vai ter essa reunião aí para poder analisar o que realmente cada projeto pode contribuir dentro daquele time lá, né? Da empresa que está passando. Pode ser aplicado agora, pode ser guardado, vamos pensar mais para frente. E aí, a próxima fase é a tomada de decisão. Né? Bom, escolhido o projeto, vamos gastar. Mas as empresas geralmente delegam a autoridade desse expende de capital com base em certos limites. Olha, você tem tais projetos, mas segura a onda aí, o tomador da decisão, né? O acompanhador da decisão. Então, você tem X milhão aí, e esses projetos aqui estão te mandando um orçamento X, mas você tem aí Y para poder controlar. Aí você vai fazer, volta com a turma lá e conversa, ó, vamos fazer a readequação nessa fase aqui do projeto, porque o dinheiro vai dar. Aí você vai para a implementação, vamos fazer a coisa acontecer. E depois o acompanhamento. Esse negócio de implementação, acompanhamento, quem já é chefe aí, quem quer ser chefe de alguma coisa, quem quer ser empresário, ou não quer, mas vai no futuro, às vezes a circunstância da vida o leva para isso, aí você, aquela máxima, né? Você determina uma ação, mas você tem que acompanhar quem vai executar essa ação. Isso é regra básica da administração, né? Acompanhar. Basta ser, vou dar o treinamento pessoal, aí você dá o treinamento, X horas para ir lá, e fica por isso mesmo. Não, o pessoal foi treinado. Aí depois fica lá aquela jogação de pedra em cima do telhado de vidro, né? Mas o setor que foi treinado lá, praticamente continua fazendo as mesmas bobagens. Mas você teve treinamento, tal, consultou do sistema tal, deu X horas. Mas entrou no ouvido e saiu no outro. Se você não acompanhar aquele conhecimento adquirido, não funciona. Não funciona. Vira um investimento em treinamento e vai ser um desperdício, né? Tem que acompanhar, checar com o trabalhador, com o colaborador, aquilo que foi investido nele, se está sendo colocado em prática. Projetos independentes. Então, qual que é a ideia aqui? Você tem vários projetos, né? Que foram selecionados, foram determinados aqui, e uma quantidade de verba. Então, você tem projetos independentes, aqueles que não têm nada a ver um com o outro, e tem aqueles que são mutuamente ou reciprocadamente excludentes. Você só pode fazer um projeto. Você tem que escolher um ou outro. Então, projetos independentes são aqueles cujos fluxos de caixa não são relacionados ou dependentes uns dos outros. A aceitação de um não
não elimina os outros de considerações futuras. Se uma empresa tem recursos ilimitados para investir, aí beleza, aí você não tem esse problema. Projeto mutuamente excludente, projetos mutuamente excludentes são aqueles que têm a mesma função e, por conseguinte, competem uns com os outros. Vou comprar uma máquina A e uma máquina B, mas todas as duas máquinas têm as mesmas especificidades e têm os mesmos objetivos na cadeia produtiva. Então, você vai ter que ter algum elemento aí para poder escolher uma ou outra, seja qualidade, seja questão do fornecedor, seja velocidade, seja custo, mas um vai matar o outro, né? Portanto, a aceitação de um elimina a necessidade de qualquer um dos outros subprojetos. Aí é que vocês aprenderam lá, fluxo. Aí vem lá com o Areias, né? Marcos Areias, professor Marcos Areias. E aí a gente aplica o que vocês aprenderam lá com o fluxo de caixa. Quem tem Excel, a gente mais abaixo relembra. Quem tem HP, a gente também, eu montei aí um exemplozinho também. Então, fluxo de caixa, o que é esse troço aí, né? Nada mais, nada menos que você colocar na posição presente e tentar ver na moeda de hoje todos os recebimentos e pagamentos que um determinado equipamento, ou um determinado projeto, um determinado investimento irá trazer para você. Né? Por quê? Porque a moeda, você está hoje, você não vive o futuro, você está hoje. Então, considerando a inflação, considerando a taxa Selic que acabou de sair no jornal, que passou para 3,50, né? Era 2,75, passou para 3,50, vai ser uma referência. Considerando a inflação, etc., essas variáveis, você vai jogar tudo numa saladinha e vai fazer essa análise do fluxo, né? O que é o fluxo de caixa? As entradas e saídas de recursos dentro de um determinado período. Então, aqui um exemplo aqui, um padrão convencional de fluxo de caixa, padrãozinho, né, consiste em uma saída de caixa inicial, ou seja, no caso aqui 10 mil, hoje, então, ou seja, estou com um exemplo, né, vamos tangibilizar isso, estou comprando uma máquina por 10 mil, quando a gente coloca só um cifrão, é para poder falar que unidades monetárias, tá, gente? Então, o que é isso? Fica genérico, pode ser dólar, pode ser euro, pode ser o que for. Então, 10 mil unidades monetárias, hoje. Então, é o tempo 0. E o tempo 1, aqui, no exemplo aqui, está na escala ano, né? Então, no primeiro ano, então de 0 a 1, você vai ter aí uma sobra, por exemplo, essa setinha, igual vocês aprenderam lá na física, né? Setinha para cima, a resultante é positiva, se a setinha for para baixo, a resultante é negativa. Quando eu falo resultante, é porque já foi feito o confronto entre as receitas e as despesas e os custos. A resultante é 2.000. Então, eu estou fazendo uma previsão que essa máquina que eu comprei por 10 mil reais, né, vai me gerar uma receita que não vai ser 2.000, vai ser 5.000, por exemplo, só que os meus custos são 3.000, então eu vou ter uma resultante de 2.000. Esse modelinho aqui, ele é mais para livro, né, porque 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, né, os fluxos, na realidade, eles vão variar, para cima, para baixo, muito para baixo, por exemplo. Mas aqui, por isso que chama fluxo de caixa convencional, né? Padrão. Então, padrão não convencional, que eu aproximo um pouco mais da realidade, você tem fluxos lá, ó, investi 20 mil, os 4 primeiros meses, anos, né? 5 mil, deu uma caída para 8, depois foi, e aí vai. Então, isso aqui é um modelo gráfico do que seria um fluxo de caixa. Tem o tal do payback, o famoso payback. Isso aí é uma conta rápida que você faz para saber se, nossa, eu vou investir numa usina hidrelétrica, né? Até fazer a usina, etc. Eu estou com 40 anos. Vai fazer essa usina, quando eu falo o empresário, né? Tomar decisão. Então, aí eu contrato os engenheiros, aí faz um estudo aí de viabilidade econômica, de fazer uma
usina hidrelétrica. Aí os caras vão fazer lá, tá? E pega o terreno, e vai isolar o terreno, e questão ambiental, e depois fazer a usina mesmo, gastar não sei quanto de concreto, de material e tudo mais. Aí ele chega à conclusão que vai gastar bilhões e vai levar uns 40 anos para poder ter retorno. Ele não vai querer. Eu estou falando a decisão enviesada por subjetivo aí, né? Mas ele tem que ter esse estudo. Então um exemplo aí é o payback, o prazo exigido para que uma empresa recupere o investimento inicial no projeto. Então aí você segue o mesmo fluxozinho lá em cima, você coloca ele nessa ordem, e aí você chega à conclusão que, nesse caso aqui, os dois investimentos, cada um, os dois com o mesmo valor, no primeiro ano, o projeto A vai ter um retorno, um fluxo de caixa de 5, no terceiro 40 mil, no quarto 10 mil, no quinto 10 mil. E o raciocínio mesmo para o projeto B. Então, vejam bem, em 3 anos, eu empato o meu financiamento. Então, eu tenho no primeiro ano 5 mil, no segundo 5 mil, no terceiro 40 mil. Então, 40 mais 10, 50. Então, no terceiro ano, a partir do terceiro ano, o que vier é lucro. Então, eu começo a ter lucro, né? Que eu já recompus o meu investimento no terceiro ano. E no quarto ano, aí já é festa. No projeto B, no primeiro ano, de cara, já tem uma entrada, um resultante, né, de 40 mil. No segundo ano, 2 mil. E no terceiro ano, 8 mil. Reparem, os dois projetos, no terceiro ano, a partir do terceiro ano, começam a dar lucro. Nesse sentido, está empatado. Olha, tanto o projeto A como o projeto B, pelo payback, a partir do terceiro ano, já tem o lucro. Beleza. Qual dos dois é melhor? Qual que é o dos dois é melhor aí, gente? Você, Projeto A, né? será? Projeto B, porque no primeiro ano ele já conseguiu arrecadar 40 mil. Isso aí, isso aí. É verdade. Né? Tá vendo? Os dois projetos, né, tem o mesmo payback. Ué, mas quem está me dando dinheiro mais rápido, né? É melhor 40 mil na mão agora do que 5 mil agora, né? Então aí você vai para aquela questão, né, do poder de compra, né? O dinheiro hoje, você consegue, o poder de compra dele é maior do que daqui 2 dias, 3 dias, 1 mês, né? É por aí, porque entra a questão aí da inflação. Então é isso. Ele é muito simplesinho de analisar, mas tem que ter esse cuidado aí. O valor presente líquido aí já é uma outra técnica de ajudar aí a gente a analisar os investimentos, né? O valor presente líquido, VPL, considera o valor do dinheiro no tempo. É uma técnica sofisticada de orçamento, é uma das técnicas, né? Para a gente prever aí o orçamento de capital. Ele é encontrado subtraindo-se o investimento inicial de um projeto, lá o fluxo de caixa zero, né? No caso aqui seria os 20 mil, né? E nesse caso aqui seria os 10 mil, investimento zero aqui, ó. Investimento zero. Ele é encontrado subtraindo o investimento inicial em projeto do valor presente de suas entradas de caixa. Então, antes de mostrar isso aqui, vamos aqui na linha aqui. Ou a gente monta o estudo dessa forma, né, vertical, mas assim, apesar dos valores não ter nada a ver com o exemplo que eu dei lá, nessa formatação aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar, o que é o VPL, né? O valor presente é 10 mil. Eu vou pegar esse 2 mil que está no primeiro ano, né? Eu vou trazer ele a valor presente. Como é que você traz a valor presente? Você pega o valor, divide por uma taxa de desconto, pode ser a inflação. No caso aqui é 1 ano, elevado a 1.
2.000 dividido por 1 vezes a taxa elevado a 2, porque são 2 anos. Esse terceiro ano aqui, a mesma coisa, 2.000 dividido por 1 mais a taxa elevado a 3, porque são 3 anos. Quando eu pego todo o somatório desses valores que eu vou encontrar e subtraio do valor inicial, eu tenho o tal do valor presente. Isso é matematicamente falando. O que eu falei mostrando lá em cima, eu vou repetir aqui. Ó. A empresa Delta deseja analisar a viabilidade de 2 projetos, A e B, sendo a taxa de atratividade, né? Qual que é a taxa que eu acho interessante e que, se eu deixasse esse dinheiro rendendo, né, aplicado dentro das possibilidades de hoje, né, dentro do mercado, e eu conseguir Ederson, Oi? como muda aqui? Ah, tá. Então, qual que seria essa taxa? Qual que seria essa taxa que eu obteria se eu tivesse fazendo um investimento em outro ativo, né? Então, aqui tem 2 exemplos. Eu tenho o investimento do projeto A, 42.000, e o projeto B, 45.000. Eles são totalmente independentes, né? Os dois aí estão concorrendo, né? Quem vai me dar dinheiro aí para poder meu projeto? Aí cada um está defendendo o seu. Na fase de mensuração, que é essa aqui, que é a análise do fluxo de caixa de cada um, você faria esse estudo. Então, o projeto A, tá os valores aí, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, todos os valores iguais. Projeto B, o raciocínio é o mesmo, mas os valores diferentes. Né? Então, na solução do Excel, gente, eu até dei aqui a formulazinha, eu desenhei aqui como é que vocês colocam lá no Excel para poder fazer esse fluxo de caixa utilizando o Excel. Então, lá na planilha SUS, né, você escolhe lá um canto lá que você vai fazer e vai colocando os valores. Esse aqui é uma sugestão, mas não tem que ser tem que ser desta aqui não, você pode colocar aí no outro canto lá da planilha, né? Mas você tem que ter um conhecimentozinho aí bem, não precisa ser sofisticado, um conhecimento basicão aí de Excel você consegue fazer. Você vai listar esses valores nessa ordem, copiar aqui, né? Colocando o investimento zero. Então, é a leitura do seu estudo. Olha, ano zero é onde que eu estou. BPL, eu quero que todos esses valores, 14, 14, 14, 14, 14, sejam trazidos ao momento zero, subtraídos do investimento inicial, que é 42.000, eu quero ver que resultante vai dar. Projeto B, idem. Então, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos que, se eu comprar uma máquina de 42.000 e as minhas perspectivas futuras serão de ter saldos positivos anuais, com valores idênticos, né? 14, 14, 14 durante 5 anos, você não vai pegar, se você for literalmente aqui, ó, 14, fazer a conta aqui. Se você pegar 14.000 vezes 5, vai dar 70.000, né? Subtrair de 42.000, você chegaria a uma resultante de 28.000. Você chegou a 11.000, né? Então, você não pode fazer essa conta que eu fiz aqui agora, não. Pegar os 14 vezes 5 e subtrair do investimento inicial. Por quê? Porque são valores que eles estão descasados com o valor do tempo. Né? Então, você tem que considerar a inflação. Então, 14.000 daqui a um ano não vale a mesma coisa que 14.000 hoje. Assim como os mesmos 14.000 daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não vão valer a mesma coisa. Então, você descapitaliza esses valores a valor presente, e cada um está num tempo. Um é daqui 2 anos, um é daqui 3 anos. Esse modelinho que eu falei aqui é usado muito também quando você vai comprar uma casa própria, financiada, né? Modelo lá, price lá, desconto. Então, voltando aqui, o valor presente líquido será R$ 11.071. Então, esse projeto A, com esse fluxo de caixa aqui,
com esse investimento inicial, eu vou ter 11.071. E o raciocínio mesmo para o projeto B. Vou ter um investimento inicial um pouquinho maior, né, 45 mil, vou ter uma entrada diferente do primeiro ano e por aí vai. Então, eu vou ter aqui um retorno, né, presente de 10.924. Então, aqui embaixo eu relembro como é que você vai fazer, né, como que você vai achar os valores, né. Por exemplo, aqui, na célula que você quiser escolher na frente do VPL, você vai escrever aqui na frente, né, é igual VPL, escreve VPL, é parênteses, C2, o que é esse C2? É onde que está o meu 42 negativo aqui. Você tem que colocar o sinal negativo também, senão não dá certo. Faz dessa forma aqui, mais o B5, né? Que é nada mais, nada menos do que o investimento inicial. Você coloca ele no sinal positivo. Faz a mesma coisa para a célula B. Quem não gostou desse modelinho, de fazer no Excel, faz na HP. Aí o mesmo, aqui está passo a passo, eu fiz aqui para vocês, né? Entra com o dado HP lá, você tem o CHS, né? CHS é o sinal negativo. Então, CHS... Gente, agora você dá Ô, o Everson. delas, que era meio que desconhecido. Oi. No caso do C2, aí não é a taxa de atratividade, não? C2 é lá em cima, 10 lá em cima. É porque você falou que era o menos 42 negativo. Não, é isso mesmo, é o lá em cima lá, o 10 lá. Ok. No caso aqui da HP, é até mais rápido, né? Você coloca aqui o CHS e o valor e vai apertando, né? GCF0, 14, GCF1. Como são valores repetitivos, você não tem que ficar colocando 14 GF1 de novo, 5 vezes. Como você já sabe que são 5 vezes aqui, né? 14, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 vezes. Então, a HP já entende, ó. Se você logo em seguida der esse comando, ó, 5, GNI, ela vai repetir, internamente ela vai entender que são 14, 5 vezes. Aí você põe a taxa, aperta o I, aí você aperta o F, lá embaixo, na HP, e o NPV. Quando a resultante desse FNPV vai te dar o valor presente líquido. Quando você apertar o FIRR, vai te dar a TIR, né, a famosa TIR. Que a gente vai falar logo assim, a gente já falou aqui também, não falou não, mas está aqui, ó. O que é a taxa? Então, desculpa, gente. VPL, né? Você fez aqui, FNPV. Aí você achou os 11,71 e os 10.924, que é o mesmo valor que se você fizer no Excel, você encontraria. Pronto. Falando do VPL, agora nós vamos falar da TIR. O que é a TIR? Consiste na taxa de desconto que faz com que o VPL de uma oportunidade de investimento seja igual a zero. Então, se eu pegar esse investimento aqui e colocar a taxa TIR, uma taxa que eu vou achar ainda, que eu não sei, quando eu refizer meu fluxo, vai zerar. Estou considerando mesmo os dados do exemplo VPL anterior, claro, você vai fazer o mesmo procedimento no Excel, e na hora que você for calcular aqui embaixo, a TIR vai ser igual ao quê? B5 dividido por B10 vezes 100. Você copia a mesma para o projeto B. O que a TIR está falando aqui? Olha, a taxa de atratividade é 10%, mas a TIR está te dando 19,9%. Né? Uma taxa para poder zerar todo esse investimento. Então, quer dizer o quê? Olha, você terá que, no mínimo, cada 14 mil, se você puder, né? Aplicar esses 14 mil a 19,9%. Para ter aquele retorno lá de 11 mil lá em cima. E o mesmo raciocínio para o projeto B, 21,7%. Qual que é a ideia? A TIR, quanto maior, mais é interessante você tomar a decisão por aquele projeto. Porém, essa taxa de atratividade é uma taxa que você vai no mercado para poder remunerar o seu ativo.
Então, eu te pergunto, qual aplicação que tem no mercado que vai te dar 19,9% de rendimento? Qual aplicação no mercado vai te dar 21,7% na conjuntura atual que nós estamos vivendo? Aí você vai olhar, bolsa, será que a bolsa está dando isso? Será que... Então, são taxas e passam da realidade que a gente está vivendo agora, né? Se você está trabalhando com uma inflação anual, que agora está com perspectiva de pouco de aumento, em torno de 5%, né? A Selic está em torno de 3%, então você coloca uma gordurinha aí, então os retornos estão na média de 10%, 11% por aí, então essas taxas 19, 21, elas ficam fora da realidade. Então, depois eu comento as duas, VPL e TIR, tá? Raciocina aqui na HP, mesma coisa, você entra com os dados como se fosse calcular o valor presente líquido, você tem que chamar o valor presente líquido, depois que você chamou o valor presente líquido, que é o FMPV, aí você chama a TIR, aí que vai sair a TIR. Enquanto você não fechar o ciclo do fluxo de caixa, que ele termina quando você clica aqui no FMPV, você não conseguirá achar a TIR. Então, tem que seguir esse padrãozinho aqui na HP. Então, achamos 19, achamos 21. A análise dos dois, qual dos dois é melhor, né? Qual dos dois é melhor? Atlético ou Cruzeiro, né? A gente já sabe quem que é. Sempre tem uma tendência aí e tal, mas aqui a gente... Agora aqui, análise de um projeto de investimento olhando para TIR e VPL, na maioria dos casos, quem vai decidir mesmo é a análise do VPL, tá? Já estou até cantando a pedra aqui, por causa disso que eu falei, porque a TIR, às vezes, ela fica muito alta, e aí como que você sabe se isso é alto ou se é baixo? Então, você vai e olha para o mercado e vê quais os ativos estão remunerando mais os seus investimentos. Então, por exemplo, você vai lá no Tesouro Direto, por exemplo, olha lá, se eu aplicar X reais, quanto que está me dando de taxa de rendimento? Vai estar a taxa que você contratou. Está lá, 6%, 7% ao ano. E aí o cara me vem com 21,7%? Não dá. Então, resumindo, o método da TIR requer alguns cuidados na sua interpretação, mas é válido, né? Resultar um número que pode ser facilmente comparado. A minha TIR deu 20, a TIR do outro deu 15, 10. Já o método VPL é mais robusto, né? E mais indicado para se analisar a viabilidade intrínseca do projeto. Para que você me fala de TIR, né, Edson? Já que você está falando que não presta, não é que não presta. Né? Professor, Oi. Daqueles dois exemplos do valor presente líquido, qual dos dois seria o melhor? Seria o B, porque no metade do terceiro ano já estaria recuperando o valor que foi investido? Ó, aí, como a resultante é o VPL, não foi isso que a gente falou? Sim. Todas as outras análises, elas são marginais. Marginal não é de ruim, não. Elas complementam a sua decisão. Só baixa um pouquinho aí, Anderson, seu áudio aí. O VPL que é o decisor, entendeu? Então, os No outros... caso, o resultado final, né? É o resultado final. Se o período é o mesmo para os dois, né? Aí, o gestor, a pessoa que vai tomar a decisão, cada um vai pegar um indicador, vai relevar ele a mais ou menos. Então, se é aquele cara que quer retorno mais rápido, etc, etc, mesmo sabendo que o valor presente vai ser um pouco menor, pode tender ao projeto B, porque no primeiro ano já tem um retorno lá de 28 mil, né? Se for seguir a linha lá de cima. Não é isso? Então, por isso... Na verdade, eu fiz uma análise do seguinte maneira, 28 com 12, 40 mais 10, 50. No terceiro ano, já estaria recuperado os 45 mil e já pegando mais 5 mil, entendeu? Isso. Pode ser também, mas a questão é o seguinte, quanto que hoje cada projeto vai me dar de retorno em dinheiro? Hoje. Se os dois projetos têm o mesmo tempo. Entendeu? Então, o projeto A vai me dar 11.071 e o projeto B vai dar 10.924. Se você coloca na casa de milhões, né, 11.071.000 é significativo. 10.924 está muito pertinho, né?
Então, Não, até hoje, até se for R$ 11.071 na fase que nós estamos vivendo. é verdade, é verdade. Então, aqui, matematicamente, esse modelo de análise, ele é limitado. Quem vai tomar decisão são pessoas, né? Então, essas pessoas vão olhar outras variáveis para poder tomar decisão. É igual o ponto de equilíbrio. Lembra do ponto de equilíbrio? Olha, se o ponto de equilíbrio é 10 unidades. Acima de 10 unidades já é lucro, abaixo de 10 unidades é prejuízo. Mas nesse meio aí é confuso, porque então tá, a empresa vendeu 11 unidades. Então ela está tendo uma unidade acima do ponto de equilíbrio. Ah, então esse projeto é bom. Peraí, uma unidade, o lucro de uma unidade, você está vendendo pirulito. Então, vendeu um pirulito a mais, você está tendo um lucro de 3 centavos. Isso aí vai ser relevante? Você vai considerar essa informação para tomar uma decisão de um projeto? Ou seja, então, matematicamente, está provando, mas você tem que olhar outras variáveis para poder tomar decisão. Se eu lhe perguntar literalmente qual dos dois projetos, sem te dar mais informação nenhuma sobre, por exemplo, o que o gestor, o dono, quais são as premissas dele para tomar uma decisão sobre o projeto, que uma delas pode ser isso, a questão da rapidez no retorno do investimento seria uma variável a ser considerada, entendeu? Mas se você não tem variável nenhuma, como esses modelos, esses exemplos que eu dei aqui seco, você vai decidir pelo VPL, entendeu? Então, Edson, no caso de uma VPL negativa, se eu tirasse aí o quinto ano de 14 mil, aí ela daria um resultado negativo, certo? Sim. Aí ela não seria viável, no caso. Isso, exatamente. VPL negativo já dá pau no projeto. Só que aqui eles colocaram 5 anos para poder ficar uma análise igual, né? Para você comparar laranja com laranja. Certo? Ok. Então, a questão da análise dos fluxos é essa. E, por fim, desceu demais aqui. E, por fim, né, um assunto muito relevante, é tranquilinho, mas é o famoso saldo mínimo de caixa, né? Quando você tem que ter lá de caixa, lá de saldo, né, para manter algumas atividades essenciais do seu negócio, né? Quando a gente fala caixa, nesse sentido aqui, é o que você tem que ter no caixa, banco, aplicação financeira. Deve apresentar um saldo suficiente para processar pagamentos do dia a dia, né, gente? Então, conforme comentou, esses valores em caixa são mantidos em espécie ou ficarem lá de prontidão, lá para você, que a gente chama de liquidez imediata, né? Capacidade de tornar dinheiro imediatamente. Então, o saldo de caixa é necessário em razão fundamentalmente de as entradas e saídas não ocorrerem no mesmo tempo. Você tem que ter um saldozinho lá, uma gordurinha, né? Por exemplo, ouve-se muitas vezes dizer que determinada empresa costuma manter em caixa 10 dias de seus desembolsos. Então, você faz uma projeção que você tem que pagar durante os 10 dias próximos, você fica com aquele dinheiro lá empatado. As auditorias, dependendo do montante, não gostam muito disso não, né? Porque o lugar de dinheiro é girando, né? Você aplicando, você investindo, comprando estoque. Então, são conhecidas diversas técnicas de apuração do saldo mínimo. Uma delas é nenhuma, né? Ah, põe 10 mil aí, pronto. Mais simples. Vamos sofisticar isso aí um pouquinho, né? Então, por exemplo, se os desembolsos anuais previstos de determinada empresa atingirem 3 milhões e 600, e o seu giro de caixa, no mesmo período for de 4 vezes, vocês aprenderam na aula passada o ciclo financeiro, né? O ciclo de caixa aqui 4 meses. Você divide esse valor, então você tem que ter aí, desse período, um saldo de 900 mil. Então, esse resultado quer dizer que, se a empresa colocar 900 mil em seu disponível, o que é disponível? Caixa, banco e aplicação financeira, no início de um determinado período, ela terá condições de tocar suas operações, né, pagar suas continhas ali a curto prazo, né,
considerando aí a virada aí de 4, a cada 4 ciclos, 4 meses, né, esse montante suporta esse período. É bem simplesinho isso aí. Então é isso aí, meus queridos e queridas. Estou à disposição. Dúvidas? Já tem as atividades lá, né, gente? Fazemos. Alguns já vi que já fizeram. Tá fluindo bem, graças a Deus, né? Tá sim, tá bem tranquilo. Ah, então tá bom. Alguma coisa, gente? Alguma reclamação, alguma ponderação, algum pedido? Empréstimo de R$20 mil. Sai do banheiro, mãe Clara. Tá Não vai dar não, viu, André? Não vai dar não. Então vamos todos esperar a nossa vacina aí, né, gente? Aí depois nós vamos comemorar bastante, né, André? Sim, com certeza. Será que a gente volta antes da formatura, Everson? Ah, eu acho que sim, sabe? Porque... Peraí, vocês estão no sexto, não é isso? Sim, falta o 7º e o 8º. Ah, não. A formatura não é possível, o Anderson, porque eles estão custando entender a lógica, mas quando baixar esses índices fortes aí, né, que estão ligados aí mais à faixa etária, eu acredito que quando entrar a vacinação de parte do segmento prioritário, que são os professores, já está acontecendo em alguns tipos de universidades, por exemplo, o setor da saúde, né? Setor, por exemplo, meu menino ele faz medicina, então as universidades que têm curso da área de saúde, medicina, enfermagem, elas estão, a partir dessa semana, estão vacinando todo o corpo docente e os alunos. Por quê? Porque são entidades do ensino que estão ligadas à saúde, né? Então, aí, toda essa leva vai ser vacinada e vai voltar à atividade. Então, é um exemplo aqui que também vai vir também para a gente, né? A área do ensino como um todo. E aí, eu estou para te falar que meados do segundo semestre a gente já vai estar numa situação bem melhor, pelo andar da carruagem. Tá? Mais alguma coisa, gente? Então, se não há dúvidas, há dívidas, né, Karina? Pois é, professor, estou aqui acompanhando, viu? Mas estou mais quieto, meu, que o cansaço é demais. Então, vamos lá, gente. Então tá, fiquem com Deus, viu? Uma boa noite para todos e todas. Boa noite, Anderson. Obrigada, para você Eu- também. Obrigado aí pelo prestígio aí. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.